Bom dia, pessoal! E aí, estão em casa como eu? Eu aqui, Laís, continuo em casa fazendo a minha quarentena, porque na verdade eu quero prevenir qualquer coisa que esteja andando por aí, né? Principalmente esse vírus, não é isso? Essa situação realmente vai passar, mas nós precisamos de nos cuidar. Espero que você esteja se cuidando também. E hoje é o nosso terceiro dia. Nesse nosso terceiro encontro de rememorar, eu gostaria de falar da continuidade ao nosso trabalho, mas falar também de memória seletiva. Nós vamos começar corrigindo os exercícios que eu deixei para vocês? Lembram do desafio? Escrever 10 nomes de cidades que começam com a letra A ou que comecem com a letra C. Vamos ver se vocês escolheram as mesmas cidades que eu escolhi. Eu também fiz o exercício, né? Observei de lugares que eu conheço e lugares que ainda posso conhecer. Observe as suas palavras, se estão aí, se são as mesmas palavras que escolhi. Vamos lá. Olha, lembrei da cidade de Anápolis, Antônio Prado, Astolfo Dutra, Antônio Carlos, Minas Gerais, aí bem presente, né, gente? Águas de Lindóia, Almirante Barroso, Arraial do Cabo, olha Rio de Janeiro, Araxá, Arantina, Americana, olha São Paulo se fazendo presente, Águas Claras, Araguari, Minas Gerais, né? Araras, Aracaju, olha o Nordeste aí, Alvinópolis, Altamira, e olha que Altamira tem em Minas Gerais e tem também na Bahia. Anchieta, lá no Espírito Santo, Andrelândia, tá tão pertinho de Juiz de Fora. Você já conhece Andrelândia? Faça uma visita a Andrelândia, bem interessante, né? Aracitaba, olha aí, são muitas cidades que começam com a letra A. Você conseguiu? Escrevemos as mesmas cidades? Que tal você lembrar de outras cidades que sejam bem diferentes? Nunca pare de fazer esse movimento, pois ele vai ajudar muito a sua memória. E vamos agora para cidades que começam com a letra C. Oh, quantas você conseguiu? Eu anotei aqui pelo menos 22 cidades. Vou falar algumas para vocês. Vamos lá. Coimbra, Cataguases, Cantagalo, Carvalho, Carmo de Minas, Cajuri, Campinas, olha São Paulo aí de novo, Carangola, Caratinga, Caeté, Cabo Frio, olha Rio de Janeiro, Caçapava, Curitiba, olha lá o sul, Cordeiro, Curvelo, Corinto, Campo Grande, Caxias, Caxias do Sul, Campos do Jordão. Vejam aí se vocês colocaram as mesmas cidades que eu pensei. O que quero é só contribuir para você. Não é dizer se está certo ou está errado, mas é lembrar, é recordar esse trabalho, né? Recordar o que está na nossa memória sobre as cidades que a gente conhece. Muito bem. E eu falei para vocês que o nosso assunto hoje é assunto sobre memória seletiva. O que é memória seletiva? Eu coloquei alguns tópicos aqui que eu não quero esquecer de falar com vocês. Bem, nós precisamos e temos o hábito de falar e escolher as coisas que vamos falar de acordo com aquilo que a gente lembra. E a gente pensa bem, a gente lembra de muitas coisas. Mas se nós lembrássemos de tudo ao mesmo tempo, seria um tumulto danado do cérebro. Do mesmo jeito que a gente pode esquecer de tudo. Quando a gente esquece de tudo, não dá um brancão? Se a gente fosse lembrar de tudo, esse brancão também acontece do mesmo jeito. É impossível lembrar de tudo ao mesmo tempo. Então, nós sabemos que a nossa memória, ela vai selecionar de acordo com o nosso foco, de acordo com o nosso interesse.
Olha só, tem determinadas situações que são tão claras para nós que nós conseguimos focar aquela situação e lembrar claramente de tudo que acontece naquela situação. Bem, quando a gente precisa, né, de relembrar alguma coisa, de rememorizar alguma coisa, a gente vai naquela situação que foi clara, que foi objetiva, que a gente viveu intensamente e de lá busca os recursos de memória para usar no momento que a gente precisa. Como que isso acontece, né? Para que sejamos integrados ao momento que a gente vive, a gente já seleciona algumas coisas das quais a gente quer recordar ou não. É tanto que quando a gente fala de seleção na memória, né, ou de memória seletiva, a gente fala daquilo que eu quero que as pessoas se lembrem junto comigo, ou que eu também quero esquecer. Tem hora que eu não consigo lembrar de determinadas coisas. Por que eu não lembro? Porque o meu cérebro não selecionou aquilo na memória, ou porque eu estou selecionando e não quero trazer aquilo de volta à minha memória. Porque tem momentos que não são bons, não são significativos, não nos ajuda a continuar o nosso desenvolvimento e daí a gente logo tira da memória, né? Descarta, né? Coloca lá o deletar e não lembra mais o que você viveu em determinada situação. Bem, gostaria de lembrar para vocês que isso faz parte da saúde da memória. Porque se nós, ao selecionarmos coisas, selecionarmos só problemas, por exemplo, que nós já passamos pela vida, a gente consegue ou não consegue cultivar novas situações positivas. Nós ficamos só naquele mundo negativo que nós já contamos e falamos no passado, né? Nos outros encontros nossos. Então, nós preferimos selecionar aquilo que é bom e que faz sentido para nós. Aquilo que vai fazer com que a gente tenha uma riqueza de vida, uma riqueza de saúde, uma riqueza também de memória. Então, se eu falar de doces, né, que a gente comia na infância, geralmente são coisas boas. E a gente pode lembrar de um monte de doces. E eu vou selecionar a palavra doce, e quando eu estou selecionando essa palavra, eu também estou usando outros sentidos que eu tenho. Porque os sentidos são essenciais para a nossa seleção. Então, olha só, quando eu falo de doce, vem a memória gustativa, aquilo que está no meu paladar que é doce. Vem na memória aquilo que eu enxerguei, que eu vi, né? E que me lembra de doce. Eu, por exemplo, lembro de doce daquelas pessoas vendendo aquele pirulito de bico, aquele guarda-chuvinha, bem naquela madeira que se colocava no pescoço e saía vendendo pela cidade. Eu não tenho como eu lembrar de doce sem lembrar dessa cena. É uma cena de visual para mim e que eu lembro depois do sabor, né? E lembro até de situação. A última que eu vivi isso foi em Ouro Preto. Eu vi uma pessoa vendendo aqueles pirulitos. Gente, eu fui logo buscar o pirulito, ver o preço e ver a possibilidade de eu comprar um pirulito, porque aquilo veio na minha memória de uma forma muito gostosa. Então eu selecionei tudo o que aconteceu de bom e que tinha a ver com esse pirulito, entenderam? Eu seleciono isso, porque eu tenho um foco ou algo que veio na minha cabeça daquilo que eu já conheço. Bem, o processo é um processo, inclusive, chamado mnésico. É esse ligado mesmo à memória, né? Ele pode ser completo ou pode não ser completo. A gente pode viver coisas e trazer coisas do passado, mas não conseguir lembrar de toda a situação. Então, por exemplo, eu fui a uma festa muito tempo atrás e eu lembro que eu dancei. Mas às vezes eu não lembro com quem eu dancei. Por que isso? Porque quando eu lembro com quem eu dancei, ou se eu dancei, né?
o significado disso para mim. Para mim, naquele momento, não importava com quem estava dançando. Então, eu só lembro que eu dancei. Mas se eu lembro que eu dancei com quem dancei, então são duas coisas que são significativas para mim. O fato de eu ter dançado e com quem eu dancei. Né? Era alguém que eu desejava dançar, ou era alguém que sabia dançar muito bem, ou era alguém que me fez dançar, que me chamou para dançar. Então, essa ideia do significado é muito forte na nossa memória seletiva. Em compensação, se eu lembro daquela festa que eu dancei, mal lembro se teve bolo, se teve comida, se tinha bebida. Porque o que eu lembro da festa que foi bacana para mim é o fato de eu ter dançado. Tá vendo como que a gente seleciona? A gente lembra de fatos, mas lembra de fatos especiais, que são realmente, fazem parte da nossa memória boa, da nossa memória que teve e que tomou conta de mim com os meus sentidos. Então, eu lembro e ainda consigo sentir o que aconteceu naquele momento. Bem, isso significa que a gente tem memória ou não tem memória? Não, não é bem assim. Significa que eu consigo captar aquilo que é importante para mim e captar também aquilo que não foi importante para mim. O nascimento de um filho pode ser totalmente importante. Mas será que foi importante todo o sufoco que eu passei? Todos os passos que eu tive que viver até ganhar aquele filho? Às vezes não. Então eu guardo muito mais o nascimento do meu filho como um todo do que alguns detalhes do nascimento daquele filho. Olha que legal que a gente é capaz de fazer. E quando eu guardo isso, eu guardo com todos os prazeres da visão, né, do tato, de como foi a pegada, né, o contato físico com aquela situação, de todo o olhar, do que eu ouvi, né, de como que era aquela cena que estava comigo, se foi importante, tá, gente? Se não for, eu logo esqueço e fico com o fato principal. E isso não significa que eu não tenha memória. Significa apenas que eu estou selecionando aquilo que é significativo para mim. E tenho que continuar nessa linha. Afinal, se vou sair de casa e está chovendo, o que vai ser significativo naquele momento? Né? Sair de chinelo, carregar uma sombrinha, me agasalhar, algo vai ser significativo naquele momento. Eu não consigo pensar em tudo que vai acontecer ou lembrar de todas as cenas da minha vida onde eu tive que passar ou entrar na chuva, ou andar na chuva, né? Mas eu consigo alguns fatos importantes. Então eu seleciono para que eu possa carregar aquilo que é necessário. Então, ó, sombrinha tá lá selecionada, tá chovendo, vou levar uma sombrinha, então eu lembro de sombrinha. Entenderam a ideia? Bem, aí existem então alguns exercícios para nós fazermos isso constantemente, né? A nossa memória, ela vai trazer um conjunto de lembranças que são escolhidas por nós. Nós escolhemos, olha só, o que está na sua memória não foi escolhida pelos seus pais, não foi escolhido pelos teus amigos, pelo teu marido, pelos teus filhos, foi escolhido por você. Você que dá significado àquela situação. Então, vamos ver a riqueza de detalhes de alguma coisa? Vamos trabalhar para isso? Como que acontece isso na nossa vida? Às vezes nós precisamos e queremos captar uma ideia. Por exemplo, houve um concurso na escola quando eu estudava. Eu lembro até que eu ganhei ou que eu perdi o concurso, mas eu não lembro de todo o concurso. E aí vem a interação, o que a gente pode pedir o outro para nos ajudar a lembrar daquela situação. Então a pessoa pode, olha, eu lembro disso lá na escola, mas você lembra quem ganhou? Você lembra o que aconteceu? Quais eram as regras? Você ganhou? Você perdeu? Como que foi? Eu posso também fazer isso através de documentos. Às vezes eu tenho lá
um documento por escrito mesmo que eu venci aquele concurso. Ou então eu tenho uma foto, a foto também ajuda a trazer as lembranças para a gente contribuir, construir todo o evento na nossa cabeça. Então, fotos, documentos, conversa com amigos, ir ao local que nós conhecíamos ou que foi feito aquilo, por exemplo, retornar à escola. Quando eu chego àquela escola ou àquele lugar que eu vivi, eu consigo ter várias lembranças dali. Porque os meus sentidos são provocados a vivenciar novamente aquilo. E aí a memória fica muito mais forte, porque os sentidos todos vão atuar. O olfato, o cheiro daquele lugar, a mudança que teve naquele lugar, onde estava cada coisa que estava acontecendo ali. Entenderam como é importante ver fotos, né? Conversar com as pessoas, ver documentos. Imagina, às vezes a gente tem documentos de casa, documentos mesmo, que são documentos da sua casa, do nascimento do seu filho, do seu nascimento, que você não lembra. Por exemplo, a que horas que eu nasci? Você lembra que horas você nasceu? Mas lá na sua certidão de nascimento tem esse dado. Então é bom reler esses documentos, gente. Pega a sua carteira de identidade e dê uma olhada nela toda. Você vai ver como é legal recordar isso. E aí você vai selecionar e focar isso. Ok? Mas vamos aos exercícios para isso? Quais os exercícios que nós podemos fazer para, como que fala, incentivar, para dar uma musculatura legal para essa memória seletiva? Então vamos ao primeiro exercício. Olha o que nós vamos fazer. Eu vou ler para vocês várias palavras. Essas palavras estão misturadas. Tem várias palavras aí com significados e classificações diferentes, tá? Mas eu quero que você selecione apenas as palavras que falam de animais. Então eu vou falar várias palavras e você vai ver quantas palavras de animais estão inseridas nesse contexto e se você depois lembra dessas palavras que significam, são nomes de animais, ok? E agora eu vou dar velocidade também, porque você começa a ficar mais atento, ter uma percepção maior e você então pode também exercitar com mais velocidade. Então, quantifique, vá contando aí quantos animais eu vou falar por aqui. Depois eu já te falo o resultado. Vamos lá. Macaco, flor, banana, estrada, galinha, fogo, gigante, chimpanzé, calça, calçada, blusa, tamanduá, formiga, cobra, almofada, cobrança, gambá, caçamba, caça, carambola, uva, tapete, anta. E aí? Conseguiu contar quantos animais temos aí? Vou te dar um tempinho. Vamos ver se você acertou? O número de animais encontrados aí são 8. Vamos lá, quais são? Macaco, galinha, chimpanzé, tamanduá, formiga, cobra, gambá e anta. Ok? 8 animais citados aí. Mas quero te fazer uma pergunta para ver se você consegue ter outras atenções. Você consegue destacar no meio dessas palavras as palavras que também fazem parte de um outro conjunto, um segundo conjunto? O primeiro conjunto foi animais. E um segundo conjunto, qual seria destacado para você? Deixando você pensar. Vou já te dar a resposta. Frutas, tá, gente? Frutas. Muitas frutas estão aí, né? Tem banana, deixa eu lembrar para vocês.
tem carambola, né? Temos outra uva, olha aí. E aí vai se formando outro conjunto, que é o segundo conjunto maior, depois desse dos animais, ok? Então, vamos agora fazer um outro exercício. Eu quero que você me acompanhe nesse exercício. Eu vou te mostrar vários objetos e você deve guardar o nome desses objetos. Para te ajudar nesse momento, eu já vou te dizer que são 12 objetos. Vamos lá? Observe, não vou falar o nome. Que legal, você conhece? Então, guardou todos os objetos? São apenas 12. Pare, pense na sua cabeça aí, rememorando todos. E agora eu vou conferir com vocês, ok? Então, olha lá. O elefante, o copo vermelho, as flores no vaso, é um quadro, né? Todo coloridinho. O prato vermelho, a caneca, se lembram da caneca? O carneirinho foi apresentado também, o vaso de flor, vocês se lembram? A lanterna, a fita métrica, o quadro, um quadro todo de fuxico, a boneca e aí, por último, a bolsa. Conseguiram acertar? Guardaram os 12 elementos? Então, se você guardou mais do que 6, você já está com a memória boa. Se guardou os 12, excelente. Se foi abaixo de 6, você precisa fazer esse exercício constantemente. Ah, mas Laís, como eu vou fazer isso? Gente, eu estou na minha sala, então imagina, eu vou olhar tudo que tem nela, vou fechar os olhos e vou começar a pensar o que tem nela e falando alto para eu ouvir o que tem na sala. Depois eu abro os olhos e confiro o que tem na sala. Esse é um exercício fácil de fazer. Você pode fazer na sua sala, você pode fazer da janela da sua casa, olhando a rua, você pode fazer no seu quarto, você pode fazer em vários lugares. É importante que você faça. E aí, cada vez mais, você vai crescendo o número de coisas da sua memória. E se lembrar de mais de 12, melhor ainda, ok? E é hora agora de ver o próximo exercício, o exercício desafio. Esse exercício desafio a gente está fazendo ligado à memória seletiva. Então, qual é o desafio? Você deverá identificar pelo menos 12 coisas ligadas a um tema. Então, eu quero dar 2 temas para vocês. Lembre-se, então, de 12 coisas numa velocidade máxima de 30 segundos, 12 coisas ligadas à fazenda e ligada à cozinha.
Você tem que conseguir falar as 12 coisas em 30 segundos. Prepare o seu relógio, o seu cronômetro, aí no celular, olhe e tente falar essas 12 coisas. Se você conseguir mais coisas, melhor. Mas tente alcançar esse objetivo. No mínimo 12 coisas em 30 segundos, ok? E no próximo encontro a gente vai conferir isso. Até lá!